Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo na tela aqui, ó. A Bíblia foi usurpada pela religião cristã. Vamos repetir o tema. A Bíblia foi usurpada pela religião cristã. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Sejam bem-vindos vocês que estão no chat aí. Aqui quem vos fala é Messias Souza, dia 5 de março de 2023, domingo, 19 horas. Estamos todos juntos aí, tá? Daqui a pouco estarei com vocês. Então vamos fazer um convite agora para quem não for inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos, tá? Ative o sininho na opção todas. Compartilhe com seus contatos a mensagem de hoje e aquele like sempre será bem-vindo aí. Dê o seu like, portanto, tá bom? Para quem gosta de grupos de WhatsApp, se quiser fazer é só falar conosco, né? Faça parte de um de nossos grupos Plenitude. Fale conosco pelo contato que está na descrição deste vídeo de hoje. Temos o grupo geral e cada estado tem o seu próprio grupo para que os participantes conheçam as pessoas que estão próximas de suas residências e estão também no mesmo entendimento a respeito da Bíblia. Então toque no título da mensagem de hoje para ver aí o nosso contato, tá bom? E como já dito inicialmente, o tema de hoje que nós estamos apresentando é esse que os senhores estão vendo na tela aqui, tá? A Bíblia foi usurpada pela religião cristã. Essa é a verdade, né? Então vamos avançar no conhecimento aí. Então vamos prestar atenção aqui também no letreiro que nós vamos colocar aqui agora. O letreiro que nós vamos colocar. Vamos colocar aqui um letreiro. Bíblia, manual para criar igrejas. É isso aqui, gente. A Bíblia é um manual para criar igrejas. Se você quiser abrir a sua igreja, você olha para a Bíblia, vê o que você pode falar da Bíblia e aplicar doutrinas ali da Bíblia nas pessoas e depois ir lá no governo, lá nos sites, né, que legalizam isso aí e criar uma associação. Aí você vai criar uma igreja e tendo como manual a Bíblia. Então, Bíblia, manual para criar igrejas. É isso que acontece, né? Vamos baixar aqui um pouquinho o som. Então vamos continuar. Então, gente, olha só. Hoje nós estamos apresentando essa mensagem que nós reconhecemos que é uma mensagem polêmica, porém, é uma mensagem muito importante, tá bom? A fim de que nós conheçamos a verdade. Então, se prepara aí para ouvir coisas que não falam para você no meio dito como cristão, tá? E aqueles que se apropriam dos textos bíblicos, como se os textos bíblicos estivessem falando conosco, por exemplo, a respeito da lei, da Torá, que foi entregue lá no Sinai para Israel, eles continuam, né, ensinando doutrinas de homens ao povo inculto. É isso que acontece, como se aquelas leis elas fossem, né, para nós, né? Mas vejam a verdade da própria Bíblia que carregam debaixo do braço em Deuteronômio 4:8. Deuteronômio 4:8, vamos ler aqui, olha só a verdade, ó. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Vamos voltar aqui. E que grande nação há que tenha estatutos. Era só Israel, né, gente? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Percebeu que não tem nada a ver com outras nações? Deuteronômio 4:8, mas usurparam esses textos como sendo para todas as nações, né? Para a igreja, até para a igreja, né? Então quer dizer, nenhum outro povo ou nação foram destinados os estatutos e juízos que acabamos de ler, que foram entregues, toda aquela lei, a Israel, como diz no texto ali, esses textos chamados toda esta lei, não foram entregues para outras nações, tá bom? Então quem quiser continuar seguindo esses enganadores hoje, que continue. Somente não poderá dizer que não chegou conhecimento através desse vídeo de hoje, tá bom? E ainda, esses mestres, eles falam como se a Bíblia ela estivesse falando conosco a respeito dos rudimentos de Cristo, né? E sua obra salvadora também. Ensinam como se a Bíblia estivesse falando conosco no nosso tempo sobre o batismo e sua morte e a ressurreição com ele. Falam como se a Bíblia estivesse tratando conosco sobre que seríamos gentios e que teríamos sido enxertados no corpo, né? Que era a congregação dita hoje como igreja. Não obstante, observe quem foram o corpo de Cristo, tá? A congregação que hoje se diz igreja em Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23, anotou? Anotou, né? Efésios 5, 23. Vamos lá.
Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da congregação, que é o seu corpo, percebeu? Do qual ele é o Salvador, Efésios 5:28. Ele é o Salvador do seu corpo. Então, observe que para que fossem a congregação, que era o corpo de Cristo, tiveram que ter a Cristo como Salvador, percebe? É isso. Tiveram que ter sido salvos por ele. Agora responda. Simples entender que nunca tivemos a Cristo como Salvador? É simples de entender isso? Sim. Agora não diga que não chegou o conhecimento. Nós não somos o corpo de Cristo, porque nós nunca fomos salvos por ele, entendeu? Além disso, esses ditos ministros de nosso tempo, da religião cristã, mais especificamente os da dita igreja em graça, que se dizem igreja sem paredes, dizem que somos igreja sim, e que estamos na nova aliança, que fomos salvos por graça e que somos predestinados e recebemos o selo do Espírito Santo como garantia da salvação eterna. E outros da dita igreja evangélica não param nisso, né, por aí. Ainda dizem que estamos nos últimos dias, pior ainda, né? E que estamos esperando as profecias e as predições de Cristo se cumprirem hoje e no futuro. E ainda falam que precisamos ser uma igreja. Ser de uma igreja e ser uma igreja. Ter um pastor e contribuirmos com dízimos e ofertas, e que nós devemos participar dos cultos e da dita comunhão da ceia que eles organizam. E abrimos aqui agora um parênteses para dizer que essas últimas coisas que falamos aqui agora, ainda há pouco, sobre a igreja evangélica, sequer tem pelo menos alguma indicação na Bíblia sobre a importância de ter igreja como doutrina, ter pastor, contribuir com o que eles dizem como dízimos e ofertas e participação em cultos e comunhão dos pães picados com suco de uva. Sequer isso tem na Bíblia, tá bom, gente? É uma verdadeira miscelânea de textos e coisas que nada tem a ver com a verdadeira congregação que se situa no primeiro século e muito menos conosco. Não tem nada a ver com eles e muito menos conosco. E que leva a se pensar que essas doutrinas hoje têm aplicabilidade sobre o povo de nosso tempo, tá? E tem outros ditos ministros que dizem que é preciso aceitar a Jesus e passar pelo processo do batismo em águas, a fim de que tenhamos perdão dos pecados e que somente assim conseguiremos escapar do fogo do inferno. Não é isso? E tem muitas outras falas desses ditos ministros, como de que o povo precisaria se abster da carne de porco e que precisam também guardar o dia do sábado, não é? Os adventistas. E também há muitas outras invenções como as que não devem ser esquecidas aqui. Nós não devemos esquecer das que a mãe das igrejas, a romana, inventou. Como, por exemplo, o celibato para os ditos clérigos. Eles não podem se casar. O batismo de crianças, o casamento religioso e a oração pelos mortos. Não é isso? Invenções, doutrinas de homens. São coisas terríveis, minha gente, que fizeram com o povo, né? Quando começaram a catequizá-los usando a Bíblia como se fosse um manual da religião cristã. É isso que acontece. Então é por isso que hoje o nosso tema, ele diz, né? Isso aí, a Bíblia, ela foi usurpada pela religião cristã. É o tema, né? Afinal, por que estamos dizendo que a Bíblia foi usurpada por essa religião cristã? Porque realmente tomaram posse dos textos como se referissem a nós os textos, né, do nosso tempo. E pelo tema nós estamos afirmando que a Bíblia ela foi usurpada pela religião cristã, tá bom? A propósito, então, se nós estamos falando isso aqui, o que seria usurpar? Messias, você está falando que a Bíblia ela foi usurpada pela religião cristã. E o que seria usurpar? Vamos colocar aqui o que seria usurpar. Usurpar significa tomar à força ou de forma fraudulenta. De forma fraudulenta, né? Enganando muita gente. Apoderar-se, apropriar-se, apossar-se, tomar, extorquir, roubar, furtar, obter, dispor, pegar, levar, senhorear-se. Então muita gente se assenhoreou
da Bíblia como se a Bíblia estivesse falando conosco. E eles aplicam essa Bíblia em você para te pôr medo e muitas coisas mais, né? Então é isso que acontece. Ok? Então o tema está aí, a Bíblia foi usurpada pela religião cristã. 5 de março de 2023, vamos continuar. Agora vamos aqui tratar sobre isso aqui. Vamos a um dos primeiros textos que a dita igreja tomou como se nós fôssemos cristãos. Eles dizem, nós somos cristãos com base em Atos 11:26. Eles dizem assim, nós somos cristãos, porque aqui em Atos 11:26 está dizendo que nós somos cristãos. Mas vamos ler aqui, gente, olha só. E quando, vamos ler o que está escrito, ó. E quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a congregação e ensinaram a muitos. Em Antioquia, ou aqui no Brasil, ou no século 21, 2023, em Antioquia, os discípulos, quem? Discípulos, né? Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Os discípulos, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos 11:26. Então vamos continuar. Então o que acontece ali, gente? Os discípulos ou os associados evangélicos e católicos foram chamados de cristãos. Os discípulos, né? É isso. Os primeiros discípulos foram evangelizados por Cristo. Em Mateus 10:25, que diz, para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Mateus 10:25. Então vamos continuar na mensagem de hoje. E os últimos discípulos, eles foram evangelizados pelos apóstolos. Agora tem um texto que a gente ouvia na escola bíblica dominical, a chamada EBD, que eles dizem que Cristo, ele teria ensinado que nós, no nosso tempo, devemos dar o dízimo. É o famoso Mateus 23:23, que vamos colocar aqui. Mateus 23:23. Usurparam isso para nós como se fosse para nós. Não é verdade. Mateus 23:23. Vamos continuar aqui, ó, a leitura. Ai de vocês evangélicos, católicos. Não. Ai de vocês mestres da lei e fariseus. Tá falando conosco? Não, né? Ai de vocês mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã. Vocês dão o dízimo do seu salário, né, em dinheiro. Não. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas tem negligenciado os preceitos, né? Preceitos da lei. Os preceitos mais importantes da lei. Percebeu? Da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês evangélicos, vocês católicos, vocês cristãos de hoje, chamados cristãos de hoje, né? Vocês devem praticar essas coisas. Sem omitir aquelas, Mateus 23:23. Não tem nada a ver conosco, né, gente? Então a pergunta que a gente faz aqui, olha, ou melhor, eu vou dizer para vocês, vocês devem praticar essas coisas. Porque aqui está escrito. Né? Mateus 23:23 está escrito, vocês devem praticar essas coisas. Vocês devem praticar essas coisas. Mateus 23:23 é o que está escrito. Então, vamos colocar aqui, vocês devem praticar essas coisas. Está escrito que é para vocês praticarem essas coisas, não tá? Tá. Gente, claro que não somos nós, né? Ele estava falando, eles, os fariseus, os mestres da lei, deveriam praticar aquelas coisas, tá? Então, o que acontece? Nós perguntamos aqui para os ouvintes e a quem participa também, vocês que são ouvintes, e para quem participa das associações evangélicas, católicas também. Vocês devem praticar essas coisas? Vocês? Ou vocês eram os fariseus? Vocês devem praticar o dízimo? É isso que Cristo falou para vocês? Claro que não. Vocês devem praticar essas coisas? Vocês devem pôr em prática a lei do dízimo? Hein? Claro que não, né? Mas alguém poderia dizer, sim, Messias, sabemos que Cristo falou para os fariseus e para os mestres da lei praticarem aquelas coisas. Mas por tabela, ele falou conosco também. É assim que nós temos que interpretar a Bíblia, Messias. Por tabela, Cristo falou conosco que devemos sim, todo mês, separar 10% de nossos salários para entregar na casa do tesouro. Se não for assim, Messias,
como é que nós vamos sustentar a obra do Pai? Então muita gente usa esses argumentos para justificar essas falsas doutrinas, né? Então, pessoal, é muita falta de honestidade. É isso que acontece, tá? Mesmo eles conhecendo que está errada essa dita doutrina do dízimo, mesmo assim, esses mestres da lei continuam roubando ao povo. É isso que acontece. Além de terem usurpado a Bíblia a fim de justificarem as suas práticas. As pessoas, então, devido a isso, as pessoas perecem, as pessoas sofrem, se arruinam por falta do conhecimento. Melhor, porque eles rejeitam o conhecimento da mesma forma que o povo israelita se arruinava no tempo de Oséias 4:6. Oséias, podemos ler aqui Oséias 4:6, no tempo de Oséias. Da mesma forma que o povo se arruinava lá, hoje muita gente se arruína, né? Vamos ler aqui, ó. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Percebeu? O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Vejam que lá naquele tempo eles rejeitavam o conhecimento, o povo sofria, né? Também eu os rejeitarei para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Altíssimo. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Oséias 4:6. Percebeu? Oséias 4:6? Percebeu, né? Então, esse texto aí não se refere a nós, mas assim como aquele povo era arruinado por rejeitarem o conhecimento, esse nosso povo de hoje é arruinado também pelos cães gulosos, exatamente porque rejeita o conhecimento que nós estamos expondo aqui, tá? Esse conhecimento que não se trata de um conhecimento de nossa autoria, mas que consta na própria Bíblia deles, dos senhores aí que estão aí se deixando enganar, né? Então, como já entendemos, a Bíblia ela tem sido usada por quase mais de 1.500 anos. Mais de 1.500 anos, podemos dizer assim. É como se fosse um manual para sustentar as doutrinas, né? Para primeiro a Igreja Romana e depois a Igreja Romana e a Evangélica depois, né? E já sabemos que a Bíblia ela foi usurpada pela religião cristã. Já sabemos disso. Não é verdade? Por quê? Porque os líderes dessa religião continuam usando os textos da Bíblia que não têm aplicabilidade para nós, que somos do tempo presente. Eu acredito que alguns líderes não fazem isso por má fé, tá? Mas por não terem alcançado o entendimento mesmo. A grande maioria deles tem até boa fé. Quando eles dizem, por exemplo, o seguinte: quem está em Cristo, nova criatura é. Então, eu pergunto aqui, você se lembra quando eles falaram para você aceitar Jesus e depois que você aceitou Jesus, eles disseram para você isso aqui? 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Vocês se lembram que eles leram isso para você? Quantas vezes já aplicamos esse texto para nós, né? Não tem nada a ver, né? Mas eles, e também nós, não atentávamos que a nova criatura nada tem a ver com a ação de aceitar a Jesus, lá na igreja evangélica, parando de fumar e parando de beber e de se prostituir e de roubar. Mas teve lá a ver com a ação de Cristo morrendo para a lei e depois tornando os judeus e gentios novas criaturas. Na verdade, as novas criaturas eram aqueles que não eram mais vistos segundo a carne, judeus e gentios. Mas Shaul, ele relatou no contexto de sua carta, em 1 Coríntios 5, 14 e 16, que podemos colocar aqui. 1 Coríntios 5, 14 e 16. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. 1 Coríntios 5, 14 e 16. Correto, gente? Então, como já falamos,
nova criatura era o fato de não haver mais judeus nem gentios, nem Cristo segundo a carne, pois olhar judeus e gentios era considerar o povo do Eterno do ponto de vista humano, o que não é verdade. Lembrando aqui que depois que Cristo morreu, né, e ressuscitou, ele deixou de ser judeu, tá? E se tornou como um gentio, sim, sendo que gentio também já não havia, uma vez que para haver gentios teria que haver o quê? Judeus, né? Gálatas 3:28, ó. Nisto não há judeu nem grego, percebeu? Judeu nem gentio. Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Gálatas 3:28, percebeu? Gálatas 3:28, anotou? Anotou, né? Então vamos ler mais um texto aqui, ó. Colossenses 3:11, né? Nessa nova vida, a nova criatura aqui, ó, já não há diferença entre grego e judeu. Olha o que era a nova criatura. Não havia diferença entre grego e judeu. Circunciso e incircunciso. Bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3:11. Percebeu? Colossenses 3:11, anotou, né? Então vamos continuar. Quer dizer, minha gente, a nova criatura em Cristo não era o fato de aceitar a Jesus e parar de beber, de fumar, de se prostituir, de roubar, etc, etc, etc. Não que se devam praticar essas coisas, tá? Mas a nova criatura em Cristo era o fato de não serem nem circuncisos nem incircuncisos. Nem circuncisos, judeus, nem incircuncisos, gentios, tá? Nós aqui nunca precisamos nos tornar novas criaturas, uma vez que nunca fomos judeus nem gentios, não é verdade? E também pelo motivo de Cristo não existir mais, pois Cristo significa ungido. Hoje, o Eterno não precisa mais ser o Cristo, entendeu? Então não existe mais o Cristo, tá? Cristo foi até o último dia. Depois do último dia, é o Pai. Aceite se quiser, doa quem doer, essa é a verdade. Então, como se vê, em nosso tempo, a religião cristã ela continua usurpando os textos da Bíblia como se referissem a nós, né? Mas vejam, nunca fomos gentios. Nós nunca fomos gentios. Olha só o que está escrito aqui, ó. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios. Nós não. Ele está falando deles. Não está falando, no outro tempo, nós éramos gentios, nós aqui. Ó, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, não teve outro tempo para a gente que nós éramos gentios. Vós, no outro tempo, eres gentios, né? Na carne, e chamaram-se incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem o Altíssimo no mundo. Mas agora é naquele tempo, né? Em Cristo, eles estavam em Cristo, nós nunca estivemos. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, eles. Portanto, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei, dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dois, um novo homem, quer dizer, a nova criatura, fazendo a paz. E pelo madeiro reconciliar ambos com o Eterno em um corpo, matando com ele as inimizades. Efésios 2, 11 a 16. Anotaram? Anotaram. Então vamos continuar aqui, gente. Então o que acontece? Tentar aplicar esses textos para nós acarretará a informação de uma religião. É isso que acontece. Pois levará ao povo a pensar que precisa estar como membros do corpo de Cristo em nosso tempo e que já não existe mais desde 70 DC, correto? Desde o ano 70 DC, desde o primeiro século, já não existe mais o corpo de Cristo. Então observe que no texto diz que os que estavam longe, eles chegaram perto. Essa informação, gente, não tem a ver conosco de nosso tempo. É isso que acontece, não tem a ver conosco. Mas tomaram posse disso como se referisse a nós. A verdade é que isso teve a ver com os gentios, correto? Que já não existe os gentios, desde o tempo que Shaul relatou que não havia mais distinção entre povos, tá bom? Então nós aqui nunca fomos gentios, mas tem gente que diz nós somos gentios, nunca fomos. Porque gentios eram os que estavam sem Cristo, sem a unção, sem o selo do Espírito do Altíssimo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, né? E não tendo também a esperança, como diz o texto, de sem um Todo-Poderoso no mundo. Esses eram gentios. E quanto aos rudimentos da doutrina de Cristo? Nós podemos falar aqui, né? A religião cristã,
ela tomou posse para si daqueles rudimentos da doutrina de Cristo, mesmo com a recomendação de quase 2000 anos passados, de que eles deveriam deixar de ensinar os rudimentos da doutrina de Cristo. Então a religião cristã usurpou os rudimentos de Cristo para o nosso tempo, tá? E falam conosco a respeito dos rudimentos de Cristo, os quais de maneira nenhuma podem se aplicar a nós, correto? Até mesmo porque em Hebreus 6, 1 a 3 está escrito o seguinte, gente, Hebreus 6, 1 a 3. Vamos ler. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Isso foi há 2000 anos atrás, né? Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé no Altíssimo, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se o Eterno permitir. Hebreus 6, 1 a 3. Percebeu? Quantos minutos tem, gente? 26 minutos. Então, observe que não fomos nós que tivemos que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, correto? Uma vez que tais rudimentos nunca se referiram a nós, não tem nada a ver conosco. Os que tinham que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo foram os hebreus, conforme diz o texto, né? A carta aos hebreus está dizendo. Eles e o próprio apóstolo Pedro, que continuou a ensinar o batismo. Então Pedro não entendeu. Pedro continuou a ensinar o batismo e o perdão dos pecados, mesmo depois da obra do Calvário consumada. Ele não entendeu que ele deveria ter deixado aqueles ensinos, tá? Então nem precisa lembrar que a religião cristã, além de usurpar a Bíblia, toda a Bíblia para si, usurpam os rudimentos de Cristo, pois ensinam batismo hoje, imposição de mãos, vê se pode isso, né? Jejuns, juízo eterno e ressurreição dos mortos de forma literal, né? E como sendo doutrina aplicável a nós no tempo presente. É isso que eles fazem. Então, gente, olha só o que acontece. A religião cristã também usurpou para si a Cristo e a sua obra salvadora, como tendo sido para toda a humanidade. Não é isso? Mas saiba que nunca fomos de Cristo. Nós nunca fomos de Cristo. Nem do Nazareno e nem do outro, o que ressuscitou. Correto? Nós nunca fomos do Nazareno nem do que ressuscitou. Por que não, gente? Porque o Nazareno era o homem de Nazaré. Claro, já diz o nome, né? E o que ressuscitou continuou sendo filho. Ora, se o filho já entregou o reino ao pai e agora é o pai, nós nunca fomos do filho, entendeu? Somos do eterno Criador. Essa é a verdade. Unicamente do eterno Criador, como foi dito que seria, né? 1 Coríntios 15, 28, e já foi. 1 Coríntios 15, 28, olha só o que diz. Olha só o que diz aqui, ó. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará. Quer dizer, o filho se sujeitará, entrará em cena o pai. Nós somos do pai. O filho já se submeteu ao pai, então nós nunca fomos do filho, entendeu? O mesmo filho se sujeitará, já aconteceu. Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que o Altíssimo seja tudo em todos. Altíssimo seja tudo, não precisa mais do filho, entendeu? Tudo em todos. É isso que está escrito na sua Bíblia. Não é verdade? 1 Coríntios 15, 28, correto? Então, gente, olha só. Assim, falar que Cristo e sua obra salvadora foi para nós, se trata de uma usurpação, né? De uma salvação, de uma usurpação, de uma salvação que nunca foi para nós. Não é isso que acontece? Mas os mestres da religião cristã, eles fazem isso. A despeito do texto de Mateus 1, 21, né? Mateus 1, 21, Gálatas 4, 5 e Hebreus 9, 13. Mateus 1, 21 primeiro aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Yahrushua, que se diz Jesus na Bíblia evangélica, né? E católica. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Yahrushua, porque ele salvará toda a humanidade. Não, né? Porque ele salvará o seu povo, Israel, dos seus pecados. E o que significa salvar dos pecados, gente? Salvar dos pecados era salvar, resgatar da lei, entendeu? Mateus 1, 21. Essa era a salvação dos judeus. Resgatar da lei de Moisés, da lei de condenação. Essa foi a salvação deles, não tem nada a ver com toda a humanidade, entendeu? Gálatas 4, 4 a 5 também diz, ó, mas vindo a plenitude dos tempos, que foi quando Cristo nasceu, né? O Altíssimo enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar, para resgatar, para remir, é a mesma coisa. Para remir quem? Toda a humanidade? Não, para remir os que estavam debaixo da lei. Para remir os que estavam debaixo da lei.
Então, isso aí é usurpado como se fosse para nós, como se fosse para toda a humanidade, mas Cristo veio salvar, aqui, ó, resgatar, salvar os que estavam debaixo da lei. Não tem nada a ver com salvar toda a humanidade. A fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 a 5, né? E Hebreus 9, 13 a 15 diz o seguinte, ó, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte, para a remissão, para a salvação, para o resgate, para a remissão das transgressões que havia em toda a humanidade, não que havia sob a primeira aliança, gente. Hebreus 9, 13 a 15. Gente, ele veio salvar somente quem estava debaixo da primeira aliança, entendeu? Para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, entendeu? Hebreus 9, 13 a 15, essa foi a salvação dos judeus. A salvação proporcionada pelo homem de Nazaré não tem nada a ver com toda a humanidade e muito menos conosco, nem pelos gentios daquele tempo, nem nós, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar. Então, no meio da religião cristã, ensina-se como se a Bíblia estivesse falando conosco, não é isso? Sobre o batismo em sua morte e a ressurreição com ele. Mas não é sobre nós que o texto está tratando, correto? Embora eles digam isso, né? Mas é sobre os judeus que os textos tratam num primeiro momento e depois sobre os judeus e gentios quando as inimizades foram desfeitas, entenderam? Então vejam o que o texto de Romanos diz, Romanos 6, 3 a 6. Romanos 6, 3 a 6. Vamos ler aqui, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, nós nunca fomos batizados em Cristo, né? Vamos lá, vamos ler. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, isso não somos nós, gente. Quanto fomos, não somos nós, são eles. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados, nós não eles, com ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos, não nós, eles, nós também em novidade de vida. Eles estavam em novidade de vida, quer dizer, eles não eram nem judeus, nem mais gentios, entenderam? Em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, quer dizer, eram judeus, entendeu? Para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado eram os judeus debaixo da lei. Para que não servamos mais ao pecado. Romanos 6, 3 a 6. Não é isso? Então, minha gente, nós não fomos sepultados com Cristo, pois os sepultados com Cristo foram os que morreram para a lei. Os judeus morreram para a lei. Quando o corpo daquele pecado, que era Israel, foi desfeito, entendeu? Quando a lei foi abrogada. Nos faz lembrar aqui que não muito tempo pensávamos que Romanos 6,3 e Romanos 6,6 se referissem a nós, não é verdade? Então é isso que acontece. Mas isso não é verdade, né? Que Romanos 6,3 e Romanos 6,6 se referem a nós. Naqueles dias em que pensávamos que tínhamos sido salvos por graça, quando nós falávamos, estamos em graça, tá? Então o que acontece, gente? Usurparam os textos bíblicos e falam como se a Bíblia estivesse tratando conosco sobre que seríamos gentios e que teríamos sido enxertados no corpo que era a congregação dita hoje como igreja. Não é isso? E não é verdade que fomos enxertados, mas os que não eram ramos naturais, eles foram enxertados, como se pode ler em Romanos, né? Vamos colocar o texto aqui. Romanos 11, 17 a 24, ó. Se alguns ramos foram cortados, e você, brasileiro, e você, Messias, e vocês, não, eles lá. Se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, era os gentios, foi enxertado entre os outros, agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Vamos ler de novo, vamos ler de novo, vamos ler de novo. Romanos 11, 17 a 24. Se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Nós, eles, gente. Então você, não nós, eles, dirá, os ramos foram cortados para que eu, eles lá, não nós, eu fosse enxertado.
Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se o Eterno não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade do Altíssimo, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois o Altíssimo é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Romanos 11, 17 a 24. Anotou? Anotou, né? Além disso, esses ministros, né, esses pregadores, mais especificamente os que frequentam as associações em graça, que se dizem igreja sem paredes, dizem que somos igreja sim. Eles dizem e que somos o corpo de Cristo ainda na terra, no nosso tempo, e que estamos na nova aliança e que fomos salvos por graça. Mas se somos congregação, que se diz igreja, eu pergunto, cadê o apostolado? E cadê os dons que o Eterno pôs na congregação, como dito nos textos de 1 Coríntios 12, 28? 1 Coríntios 12, 28. Olha só o que diz aqui, ó. E a uns pôs o Eterno na congregação, primeiramente, apóstolos. Cadê os apóstolos? Cadê os dons apóstolos? O apostolado hoje não tem, gente. Em segundo lugar, profetas. Cadê os profetas? Cadê o dom profeta? Hoje não tem. E em terceiro, doutores. Cadê os doutores? Cadê o dom doutor? Depois milagres, depois os dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Cadê a variedade de línguas na igreja em graça? Não tem, né, gente? 1 Coríntios 12, 28. Então, o que acontece, gente? A resposta de alguns, para explicar isso aí, é que agora nós seríamos uma igreja diferenciada. E os que divulgam a doutrina calvinista, nós podemos falar depois aqui. Então, o que acontece? Há uma justificativa no meio do pessoal que diz assim, nós somos igreja em graça, ele justifica que nós somos agora, no tempo presente, uma igreja diferenciada, por isso que não tem os dons. Então não é a congregação, gente, não é o corpo de Cristo, porque o Eterno pôs na congregação aqueles dons. Depois do último dia, deixou de existir o corpo de Cristo, entendeu? Tá? E agora, sobre o calvinismo. Os que divulgam a doutrina calvinista, eles dizem que somos predestinados, não é isso? E que recebemos o selo do Espírito Santo, do Altíssimo, né? Como garantia da eterna salvação. Mas diz a Bíblia que os predestinados eram os que estavam esperando a salvação se completar, né? A redenção do corpo, como o relato de Efésios 1:11, né? Efésios 1:11, Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Efésios 1:11. Esse texto não tem nada a ver conosco. Eles foram predestinados para a eterna salvação, para receberem o selo do Espírito Santo. Nós nunca precisamos receber o selo, a garantia da herança eterna, entendeu? Agora vamos ler aqui, ó, o contexto para conhecer a condição do predestinado e do eleito, né? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, nós nunca esperamos em Cristo, nunca estivemos esperando em Cristo, né? Sejamos para o louvor da sua glória. Eles, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, eles, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Vocês foram selados? Nós fomos selados? Irmãos em graça hoje, que se dizem graça. Igreja evangélica, vocês foram selados? Não, eles. Ó, vocês foram selados, mas não nós, eles. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa foi somente para eles, porque eles tiveram que receber essa garantia da herança eterna, entendeu? Que é a garantia. A vida eterna já veio, já aconteceu, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem ao Eterno para o louvor da sua glória. Efésios 1:11. Gente, eles tiveram que receber o selo, né? O selo do Espírito do Altíssimo como garantia de que no último dia eles estariam com o Todo-Poderoso para sempre. E Cristo já se submeteu ao Pai e entrou em cena o Pai, correto? Agora, outros da dita igreja evangélica, eles não param por aí, tá? Ainda dizem que estamos nos últimos dias, tá? E que estamos esperando as profecias
e as predições de Cristo se cumprirem, hoje e no futuro. E ele já diz, as profecias já estão se cumprindo hoje. Eles falam, né? Mas se estamos nos últimos dias, nós deveríamos estar vivendo então no tempo dos apóstolos, pois eles estavam dizendo que já eram os últimos dias naquele tempo, correto? A última hora já havia chegado. Basta ler nesse texto aqui, ó, 1 João 2,18. Filhinhos, ainda não é a última hora, só em 2023, quando os evangélicos falarem que é a última hora. Não, olha só o que está escrito aqui, ó. Filhinhos, é já a última hora. Lá naquele tempo, né, gente? E como ouvistes que vem um anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. Por onde conhecemos que ainda não é a última hora, é só em 2023, 2024, quando os evangélicos decidirem que será a última hora. Por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18, percebeu, gente, que a última hora, os últimos dias eram lá? É isso aí, né? Então, quer dizer, além de afirmarem que estamos na última hora, hoje, né, em 2023, contra o apóstolo que dizia que eles é que estavam na última hora, lá no primeiro século, ainda falam que precisamos ser de uma igreja, né, que são as associações evangélicas, né, ou católicas, ter um pastor e também contribuirmos com dízimos, que já falamos aqui, estamos repetindo, e ofertas, e que devemos participar dos cultos e da Santa Ceia, né? E abrimos um parênteses para dizer que essas últimas coisas sequer tem pelo menos alguma indicação na Bíblia sobre a importância de ter igreja, pastor, contribuir com dízimo, que eles dizem dízimos, ofertas, participação em cultos, né? E comunhão com pães, comunhão, né? Com pães e suco de uva, como se fala lá, né? É uma verdadeira miscelânea de textos da Bíblia e coisas que nada tem a ver lá com a verdadeira congregação no primeiro século e muito menos conosco do tempo presente, né? E que leva a se pensar que essas doutrinas têm aplicabilidade sobre o povo do nosso tempo, não é isso? E tem outros ditos ministros, né, que dizem que é preciso aceitar a Jesus e passar pelo processo do batismo, lá em águas, a fim de que tenhamos o perdão dos pecados e que somente assim nós conseguiremos escapar do fogo do inferno, dizem eles. Lembrando que falam assim, que precisam aceitar a Jesus para não ir para o inferno, né, por falta de conhecimento deles. É isso que acontece, né? Pois independentemente de qualquer situação, todos nós vamos para o inferno. Pois inferno no original quer dizer sepultura, gente, lugar dos mortos. Lembrando que o destino dos espíritos nunca seria o inferno, né? Ou seja, a sepultura literal. Pois espíritos ficaram dormindo em Cristo até o último dia, quando seriam e já foram ressuscitados daquela sepultura, que não era a sepultura literal, mas a sepultura que Cristo falou em seus dias, em João 5, 28 a 29, que nós podemos colocar aqui na tela, né? João 5, 28 a 29. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros... Então observe que todos estavam nos sepulcros, mas que sepulcros eram assim? Vamos explicar, né? Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação ou do juízo, que está escrito ali, né? João 5, 28 a 29. Então é isso, né, gente? E Romanos, vamos ler aqui Romanos 8, 21. Não, acho que... Parece só um instantinho, acho que deu ruim aqui, gente. Então vamos explicar aqui, gente. É porque acabou dando um probleminha aqui. Espera aí, só um instantinho, gente. Vamos parar aqui, é isso aqui. Paramos aqui. Ressurreição do juízo, tá bom? Entenderam aí? Vamos continuar aqui. Eu vou explicar o seguinte aqui. Então, vamos lá, vamos voltar lá, aquela questão lá. Então, todos os que estavam nos sepulcros, nós temos que explicar. Todos os que estavam nos sepulcros, que os senhores estão vendo aqui no texto, então significa quem estava dormindo em Cristo, tá? Os que estavam dormindo em Cristo, os espíritos que aguardavam a ressurreição, o corpo de Cristo, que eram aqueles que viviam antes da vinda de Cristo, né?
no tempo também apostólico. Então aqueles que estavam também vivendo, também eles estavam no sepulcro, entendeu? Quem estava dormindo em Cristo estava no sepulcro, quem estava vivendo estava no sepulcro também. Quem estava em vida estava no sepulcro, entendeu? Porque a morte ainda não tinha sido aniquilada, tá? Eles estavam esperando a redenção do corpo. E também os homens terrenos que seriam ressuscitados da morte que passou a todos os homens para o lago de fogo. Eles seriam ressuscitados para o lago de fogo, entendeu? Ou seja, esses últimos, os homens terrenos, eles ressuscitaram para a condenação, entendeu? Mas somente quem vivia no tempo apostólico, correto? E os homens terrenos que haviam morrido antes? O que vocês acham? Eles já não existiam. Portanto, eles não iriam ressuscitar do sepulcro que nós estamos falando aqui. Porque o sepulcro foi a morte que passou a todos os homens, entendeu? O sepulcro era a condição de servidão em que toda a natureza ela foi submetida pelo Todo-Poderoso, mas seria liberta, como diz o texto de Romanos 8:21, que nós podemos colocar na tela aqui. Agora sim. Agora vamos colocar aqui, gente, porque deu um probleminha aqui. Romanos 8:21, vamos ler aqui, ó. De que também a mesma criatura será libertada, quer dizer, todos seriam ressuscitados daquele sepulcro, ó. De que também a mesma criatura será libertada. Percebeu que todos foram ressuscitados do sepulcro? Todos. Os que dormiam em Cristo, os que viviam no tempo apostólico e os homens terrenos. Ó, de que também a mesma criatura será libertada, também ela, da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos do Altíssimo. Romanos 8:21. Correto, gente? E tem muitas outras falas desses ditos ministros, como de que o povo precisaria se abster da carne de porco, né? Eles usurpam a lei dos alimentos de Levíticos 11:7-8. Levítico 11:7-8, vamos colocar na tela. Vamos ler aqui, ó. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês aí, adventistas, é isso? Vocês não comerão a carne desses animais. Vocês, adventistas. Vocês não comerão a carne desses animais. Vocês, adventistas. Não, né? Israel, né? Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. Levítico 11:7-8, né? Então é isso, né, gente? Agora Deuteronômio. Não, vamos pular aqui, vamos parar aqui. A Bíblia foi usurpada pela religião cristã. Então o que acontece, gente? Acabamos de ler aqui Levítico 11:7-8, que os adventistas aí usurparam para eles, como se isso aqui estivesse falando com ele, porque está escrito vocês, né? E os tais usurpadores da Bíblia também dizem que as pessoas, elas precisam também guardar o dia do sábado, né? Eles mesmos, né? Conforme também está na lei de Moisés, que já foi anulada. Vamos colocar aqui, ó. Agora sim, né? Deuteronômio 5:12. Vamos colocar aqui, gente. Guardarás o dia do Shabá. Quem? Os adventistas? Os sabatistas hoje? Não. Guardarás o dia do Shabá era os judeus, gente. Não tem nada a ver com vocês. É que usurparam e vocês pensaram que é verdade. Usurparam esse texto como sendo para eles, ó. Guardarás o dia do Shabá, sábado, a fim de santificá-lo, né? Conforme o Todo-Poderoso, o teu Yahweh, te ordenou. Deuteronômio 5:12. O Todo-Poderoso Yahweh te ordenou, adventista, sabatista, pastor adventista. Foi verdade? Não é verdade, é mentira. O Todo-Poderoso não te ordenou nada disso. Isso aqui foi para Israel, entendeu? Então vamos continuar aqui falando a verdade aqui, né? E também há muitas outras invenções, gente, como as que não devem ser esquecidas. Não vamos esquecer aqui. Das que a mãe das igrejas inventou, a mãe romana. Como, por exemplo, o celibato, né? Vamos colocar aqui. O celibato dos clérigos. Vamos voltar aqui, gente, que acabou que eu pulei aqui, né? A mãe romana inventou. Também tem a questão aqui que a mãe romana inventou isso aí, né? Sobre a questão do celibato dos clérigos e do batismo de crianças e o casamento religioso e a oração dos mortos. Não é isso? Oração pelos mortos. Então essas coisas, gente, são coisas terríveis que fizeram com que o povo, quando começaram a ser catequizados, né? Quando eles começaram a catequizar o povo, foram coisas terríveis que eles fizeram, usando a Bíblia como um manual da religião cristã. Não é isso? Um manual fizeram da Bíblia um manual da religião cristã para criar igrejas.
para criar a igreja. Ó, Bíblia, manual para criar a igreja. Agora eu coloquei aqui, gente, acabei pulando aqui antes do tempo, né? Então olha só, Bíblia, manual para criar a igreja. Eles fizeram da Bíblia um manual para criar igrejas. É isso que acontece. Então a Bíblia se tornou um manual que criou a igreja romana no 3º século. Não é isso? É isso. Debaixo de quê? De uma autoridade religiosa maior chamado o quê? Papa. E debaixo da tutela do Império Romano, quando foram criminalizadas todas as demais religiões pagãs naquele império por causa da religião cristã. Entenderam? E depois da Reforma Protestante, nós podemos constatar os resultados, não é verdade? O resultado disso acarretou em que há várias instituições chamadas igrejas em nosso tempo, né? Que mantêm as pessoas debaixo de um jugo de servidão, as levando a pensar que devem se submeter aos rudimentos que estão na Bíblia. Certo? É isso que acontece, gente. Muito engano, muita enganação que nós temos visto por aí. Ainda bem que o Eterno nos permitiu que nós conhecêssemos a verdade. Então nós estamos agora concluindo a mensagem de hoje. Tá bom, gente? Estamos concluindo a mensagem de hoje. O próximo tema será quarta-feira. Vamos colocar na tela aqui, ó. Quarta-feira, 20 horas. Estaremos todos juntos aí com vocês. Uma boa noite. Tchau.